Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Filipenses, o primeiro capítulo, apenas um versículo, Maxwell e Carol. O versículo 6. O tema da mensagem desta noite é a esperança que impulsiona a perseverança. A esperança que impulsiona a perseverança. A certeza de um futuro glorioso impulsiona a perseverança no presente. Apesar das lutas, apesar das batalhas, das intempéries da vida, das noites sem luzes, das noites escuras, totalmente escuras. Apesar dos invernos da vida, apesar também dos verões, não é? A esperança impulsiona a perseverança. Filipenses 1,6, o que é que diz o texto sagrado? Vamos ler juntos, na Almeida atualizada. Todos juntos, como um ato de adoração. Aqui nós chamamos leitura doxológica, não é, Denise? Uma leitura como ato de adoração. Juntos. Estou plenamente certo. Há de completá-la até. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E o tema, repetindo, a esperança que impulsiona a perseverança. A certeza no futuro glorioso nos faz, nos ajuda, nos impulsiona a prosseguir. Entenderam aí? É isso que Paulo está fazendo aqui. É o que nós encontramos aqui explicitamente ou implicitamente. Meus irmãos e minhas irmãs, o que leva um atleta, um maratonista, treinar de segunda a segunda, se não a esperança de subir no pódio? É a esperança de um dia ser coroado, se encontrar ali no pódio, que o impulsiona, que o leva a ser disciplinado, que faz com que Samuel ele acorde bem cedinho todos os dias. É a esperança, é o sonho do pódio. É isso que nós também enxergamos na vida de Paulo, o apóstolo. Recentemente pregamos para a igreja, ou relembramos para a igreja, uma lista de sofrimentos pelos quais o apóstolo Paulo sofreu, passou, experimentou, vivenciou. Se encontra lá na segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11. Ele elenca para nós uma lista. Se você parar ali só naquela breve autobiografia, você fica um tanto quanto assustado. Quanto sofrimento na caminhada apostólica, na caminhada cristã e apostólica do apóstolo Paulo. Leia em casa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Mas como nós temos aqui hoje visitantes, o Bom Senso Pastoral me convoca para ler novamente esse texto com vocês. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, por favor. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11. E vamos relembrar aquela lista de sofrimentos. Aquela lista de noites escuras na caminhada cristã do apóstolo Paulo. No exercício do seu apostolado. A segunda carta de Deus aos Coríntios.
a partir do versículo 21 apenas. Eu não vou do 18 não, do 21. Ele diz assim: para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Ele está conversando com a igreja que Deus o instrumentalizou para que ela nascesse. A igreja em Corinto. Mas a igreja agora, encantada com os grandes oradores, estavam como que marginalizando Paulo, desprezando Paulo, achando o homem fraco. E ele diz assim: para minha vergonha, eu confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Vou ler na Almeida. Está na A ali, então vou continuar. Beleza? São da descendência de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, falo como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Aí ele começa. Lista de sofrimentos. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Que coisa. Isso é pesado, não? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes em naufrágio. Para, Paulo, para, tá bom. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Querido, imagine um homem boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, Avelino. Aqui. Em perigo de assaltantes. Queridos, a presença de assaltantes não é de hoje, não. Aqui, em perigo de assaltantes, diz o narrador Paulo. Em perigo entre patrícios, compatriotas. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Quem gostaria de ter no seu currículo essa lista de sofrimento? Levante a mão. Eu já baixei a minha. Ninguém aqui gostaria, não é? De ter no seu currículo essa lista de sofrimentos. Ninguém gostaria. Esse homem aqui, Deus o usou, e você vai ler a narrativa sobre isso, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 e 17, muito especialmente para o sermão desta noite. Ele, em virtude de uma visão que ele recebeu de Deus, um varão da Macedônia aparecendo e dizendo: atravessa a Macedônia e ajude-nos. Ele e a sua equipe obedeceram. O resultado disso, chegaram em Filipos. E lá anunciaram o evangelho, pregaram a palavra no poder do Espírito Santo. O resultado, uma igreja ali foi plantada. Mas não foi sem sofrimento. Logo surgiu os opositores. Logo os ministros do diabo apareceram e porrada no apóstolo Paulo. Atos capítulo 16. Perseguição. Os dentes trincados. Aí ele vai agora para Tessalônica. Ele desistiu do ministério apostólico porque sofreu em Filipos? Ele desistiu, Jô? Não. Ele vai para Tessalônica, uma outra cidade. O que ele faz lá, gente? Prega o evangelho no poder do Espírito Santo. Uma igreja lá também nasce, Yasmin. De repente, novamente, perseguição. Percebe aí? Em virtude disso, tem que sair de Tessalônica. E lá fica uma igreja. Bereia, a mesma coisa. Perseguição. Chega em Atenas, prega a palavra.
Uns passam a admirá-lo, outros passam a desdenhar dele, chamá-lo até de tagarela. Um homem de verborragia apenas. Uns creram, outros não. Uns amaram, outros odiaram. E prossigam lendo aí em casa, agora sim o capítulo 18, Paulo em Corinto. Aí a pergunta que surge é: por que esse homem não desistiu? O que o levou a não desistir da caminhada cristã e do exercício do apostolado? Ora, relembrando aqui para a igreja o que pregamos recentemente, segunda carta de Timóteo, carta de Deus. Logo no primeiro capítulo, estando na segunda prisão em Roma, ele compartilha com o jovem pastor Timóteo e com a igreja em Éfeso, de que na hora que ele mais precisava, no momento do julgamento, está lá a nota do apóstolo Paulo: meu filho, os da Ásia me deixaram. Os da Ásia me abandonaram. Os da Ásia viraram as costas para mim. Os da Ásia me tornaram invisível. Os da Ásia soltaram a corda. Foi o linguajar que usamos hoje, hein? Os da Ásia, está lá Paulo pendurado, segurando uma corda e fazendo a obra. De repente, quando ele menos espera, soltaram a corda e ele foi parado pelo chão. No capítulo 4 da segunda carta, ele diz: meu filho Timóteo, e tem mais. Tu lembras de Demas, meu amigão? E ele faz menção de Demas na carta aos Colossenses. Tu lembras de Demas? Pois é. Tu acreditas, Timóteo, que ele também virou as costas para mim? Gente, você entende o que é? Aí a pergunta eu volto: o que fez com que esse homem não parasse? O que o impulsionou, ou o que o impulsionava diante de tantas batalhas? Ele compartilha aqui. Ele compartilha na segunda carta de Timóteo. Mas eu fiz questão de usar aqui. Está aqui, ó. No versículo 6, ao escrever a carta destinada à igreja de Filipe, ele compartilha conosco, explicitamente ou implicitamente, no versículo 6, por que ele não desistiu. Porque, de fato, a esperança de um futuro glorioso impedia que ele desistisse no presente. A certeza de um futuro glorioso prometido por Deus era o combustível para ele continuar no presente, para ele prosseguir no presente. Ora, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, também aos Romanos, dentre outras verdades, ele compartilha esta: os sofrimentos do tempo presente jamais podem ser comparados com a glória que está reservada para nós no porvir. Louvado seja o Senhor. Eu vou repetir: os sofrimentos do tempo presente, as batalhas, os açoites, as prisões, os naufrágios, não podem ser comparados com a glória que está reservada para mim, para você, para todos aqueles que estão em Cristo, caminham com Cristo e para a glória de Cristo. E nós queremos elucidar este tema com 3 pontos que se encontram no versículo 6. A esperança de um futuro glorioso impulsiona a perseverança no presente. Faz com que você não desista. Impulsiona você a avançar, apesar dos pesares. Então vejam aqui essa temática sendo elucidada em 3 pontos, versículo 6. Primeiro ele diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Primeiro, é porque ele não estava envolvido com qualquer obra.
Sabe por que ele não desistiu em nenhum momento? Ele não estava engajado numa obra qualquer. Ele mesmo diz, aquele que começou a boa obra, ele estava engajado numa boa obra, a obra da redenção. E a obra da redenção, ela é uma obra cósmica. Envolve a redenção da própria terra, a restauração da terra, muito especialmente a redenção da humanidade. Humanidade que é chamada de igreja. Por isso que ele não parava. Você não se deixa gastar por qualquer coisa, deixa? Você não acorda cedinho por algo que não te interessa, acorda? Você só acorda cedinho para correr, para buscar algo que te interessa. E aqui eu não vou entrar no mérito se isso que te interessa tem valor ou não. Porque muitas vezes nos encontramos equivocados quanto aos valores, aos princípios. Mas fato é, o que te leva a acordar cedinho é porque você está em busca de algo que te interessa. Jesus Cristo disse, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o acordar cedo. É esse tesouro que vai fazer você acordar cedo. É esse tesouro que vai fazer com que você saia da zona de conforto muitas vezes. É esse tesouro que vai fazer com que você abra mão de noites de sonos boas muitas vezes. É esse tesouro. Então Paulo diz, boa obra, esse é o primeiro ponto. Ele estava engajado numa boa obra. Que obra é essa? A obra da redenção. A redenção do cosmos, a redenção da terra e a redenção da humanidade. A humanidade que Deus trouxe à existência para viver nele, caminhar com ele para a glória dele, ela sofreu uma queda em Adão. E a humanidade caiu em Adão. Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 1 e 2, uma humanidade vivendo perfeitamente em Deus, caminhando com Deus e para a glória de Deus. Gênesis capítulo 3 e os capítulos seguintes, é uma humanidade caminhando, não estando em Deus, não caminhando com Deus, muito menos para a glória de Deus. Mas aí Deus entra em ação e começa a executar o seu plano histórico redentivo. Redimir a terra que sofreu por conta da queda, a maldição dele mesmo, mas também redimir a humanidade. E para isso que ele enviou, anos depois, o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso que ele não parou. Ele estava engajado numa boa obra. Uma boa obra que tinha um futuro glorioso prometido. Essa boa obra, ela envolve a regeneração. Essa boa obra envolve a conversão, 2 pontinhos, fé e arrependimento. Essa boa obra envolve a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, tendo espaço com Deus, Romanos 5. Essa boa obra envolve o estado da glorificação. Por isso ele diz, aquele que começou a boa obra, por isso que ele não parava. Por isso que ele não parou, apesar dos pesares, ele não parou. Porque, repito, ele não estava engajado numa obra qualquer, ele estava engajado numa boa obra. E eu vou repetir, eu vou recapitular. Redenção do cosmos, redenção da terra, redenção da humanidade. Que boa obra maravilhosa. Não há obra na terra que possa ser comparada com essa boa obra da redenção. Se você tem ciência, consciência da dimensão, da grandiosidade dessa boa obra, você não vai parar. Você continuará engajado nessa boa obra. As lutas virão, mas você não vai parar. E aqui eu quero evocar a fala de Neemias, na antiga administração da Aliança da Graça.
se encontra lá no Velho Testamento. Ele foi separado para uma obra específica, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nesse processo apareceram uns Tobias, uns Sambalatos, movidos por inveja, movidos pela carne, movidos pelo mundão, movidos pelo diabo. E eles fizeram uma proposta a Neemias. Vamos tomar um cafezinho? Olha, tem uma panificadora. Claro, gente, é uma linguagem anacrônica. Neemias, tem uma panificadora lá na rua Quinta. Vamos tomar um cafezinho lá? A gente precisa bater um papo, rapaz. Sim, mas por que vocês querem conversar comigo? Nós queremos te ajudar. Nós fomos informados que você está envolvido aí na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aceite. Vamos tomar um cafezinho? Só que Neemias, ele estava em Deus. Ele caminhava com Deus. Ele vivia para a glória de Deus. Logo, ele usufruía do discernimento de Deus, do discernimento do alto. Então ele percebeu que ali era uma pura armadilha. Era para distraí-lo, era para fazê-lo parar. Qual foi a resposta que ele deu? Então, Júnior, qual foi a resposta que ele deu, Fábio, para Sambalá, Tobias, Gesem? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta, igreja? Em alto e bom tom, a igreja conhece. Vamos lá. Obrigado, presbítero, mas queremos ouvir a igreja. A igreja foi tímida. É porque tem visitantes hoje, é? A razão para falar com mais força ainda. Vamos lá. Como diz minha mãe, valei-me. Minha mãe é dela, esse sotaque, valei-me. Queridos, Neemias olhou e disse: eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Agora dá para repetir? Então, cafezinho, tomem vocês mesmos. Cuidado, aqui acolá o diabo propõe, faz propostas. Ei, um cafezinho. Na verdade, ele quer tirar o teu foco. O foco do reino de Deus e da glória de Deus. Você está envolvido numa boa obra. Você foi convidado para participar da Mission Day, da missão de Deus. E isso deve te motivar a não parar, a não desistir. Número 1, porque Paulo não parou, porque ele tinha ciência e a consciência que estava engajado numa boa obra. Número 2, no mesmo versículo. Aquele que começou a boa obra. Quem começou essa boa obra? Foi Paulo? Não. Quem começou essa boa obra foi Pedro? Não. Quem começou essa boa obra foi João? Não. Quem começou essa boa obra, a obra da redenção? O único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi Ele que começou. Ele idealizou essa boa obra antes da fundação do mundo. E Ele começou a trazê-la à existência. Ele começou a materializá-la, a tirá-la do papel. Ele começou essa obra da redenção. E quando você percebe que foi Ele que começou, aí você é chamado para perceber quem Ele é. Aí o salmista no Salmo 139 diz para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí o salmista no Salmo 139, Erasmo querido, muito amado, diz que Ele é o Deus onipresente. Aí Shirley, o salmista no Salmo 139, diz que Ele é o Deus onisciente. Significa que quem começou a boa obra foi aquele que se apresentou a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença,
e seja perfeito, seja maduro, seja uma bênção. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquele que começou a obra da redenção foi o mesmo que trouxe à existência a primeira criação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas com a sua palavra, a expressão que nós usamos em latim é ex nihilo, do nada. Ele trouxe tudo à existência a partir apenas da sua palavra. O texto diz: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, louvado seja Deus. Não fui eu, não foi você. Quem começou essa obra foi o único Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo não parou. Por isso que ele não desistiu. A obra, além de ser boa, ela foi começada pelo Deus Todo-Poderoso. Aquele que não se cansa, gracinha, Isaías 40, 43, ele não se fadiga. Quem aqui acolá se encontra exausto, pedindo uma cama, pedindo força, precisando tomar um energético? Quem aqui já fez isso? Eu também. Eu confesso que hoje mesmo, antes dos meus colegas chegarem, eu tomei assento ali, um sol pesado, 17 horas e 20 minutos, um sol pesado, gente. Eu entrei, liguei o ar-condicionado, baixei a cabeça e disse assim: energiza-me, Senhor. Porque falta energia às vezes. Energiza-me, Senhor. E eu pedi: não me deixa desistir. Você já pediu isso para você mesmo? Aí você talvez entenda mal, gente, o que está acontecendo com o pastor para fazer um pedido desse. Pois se você não faz um pedido desse, frequentemente você não entendeu ainda quem é você. Você não entendeu ainda que a caminhada é uma batalha, não é, guerreiros? Você não entendeu ainda. Não é baseado no nosso braço forte, meu irmão. O prosseguir, o perseverar é dependente totalmente do braço forte do Senhor. Tem que pedir frequentemente: energiza no Senhor, energiza no Senhor. Foi o Senhor que começou essa boa obra, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Energiza-nos, direciona-nos, impulsiona-nos, vivifica no Senhor. Entendeu? Por que Paulo não parou? Primeiro, engajado numa boa obra. Obra da redenção cósmica da terra e, especialmente, da humanidade. Segundo, quem começou a boa obra? O único Deus Todo-Poderoso que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que prazer saber que fomos convidados para participar dessa grande obra. E terceiro, e último lugar, o sermão mais veloz do pastor Luiz Onilson. Versículo 6 ainda. Primeiro ponto foi: Paulo não parou porque ele estava engajado numa boa obra. Segundo ponto, ele não parou porque ele tinha ciência e consciência. Quem começou a obra foi o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a chave aqui do sermão, do texto é: aquele que começou a boa obra, Guilherme. Agora completem, gente. Há de completar, queridos. Você já passou por alguma construção? Você viu uma construção ser iniciada e de repente ficar pelo caminho? É triste, não é? E ela ficar pelo caminho. Começaram e não conseguiram concluir. Todos nós, se vamos construir uma casa ou qualquer outra coisa, a gente pede para fazer o orçamento com a construtora ou com o especialista. O orçamento chega e você agora vai fazer as suas contas, não é? Será que eu consigo? Será que eu consigo começar com um alicerce, levantar as paredes, colocar o teto? Será que eu vou conseguir? Não é assim? Mas Deus não precisa passar por esse processo, queridos. Ele não precisa fazer cálculos, ele não precisa fazer matemáticas, ele não precisa nada disso. Sabe por quê, queridos? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o Senhor. Os celeiros do Senhor estão sempre lotados.
Os armazéns de Deus estão sempre cheios, queridos. Por isso que o que Ele começou, Ele vai terminar. Ou seja, Ele vai levar à consumação da redenção. A terra hoje sofre também por conta da queda. Os animais gemem. Mas um dia essa terra vai voltar a ser perfeita. E muito especialmente a humanidade hoje, que muitas vezes vive se degladiando, Ele vai levar a humanidade à redenção em Cristo, plenamente a redenção que está em Cristo Jesus. Um dia será uma humanidade perfeita. Nós não estamos pregando aqui universalismo. Nós estamos falando da humanidade que se encontra em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Ele vai concluir a obra. É o que Paulo está dizendo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Foi isso que levou Paulo a não parar. O que levou Paulo a não desistir? A certeza de um futuro glorioso. E o futuro glorioso para você, meu irmão, não está em uma boa aposentadoria, ainda que ela tenha o seu lugar. O futuro glorioso para você, meu irmão, não está no euro, no real, muito menos nesses poderes corrompidos do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia. O futuro glorioso está no Senhor e no cumprimento das suas promessas. João 14, discurso de despedida de Cristo. Ele já estava às portas da consumação da obra da redenção. Redenção consumada. É a salvação fora de nós. É quando Ele assume a nossa culpa no Calvário. Nós chamamos de obediência passiva. É quando Ele resolve beber o cálice da ira de Deus no lugar do seu povo. Ele já estava se aproximando desse momento. Então Ele faz um discurso de despedida para encorajar os seus, pois os seus ficaram perturbados com isso. E Ele consola-os assim. Respira. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei. Para onde eu estiver, conclua a igreja, estejais vós também. Louvado seja Cristo Jesus. Esse é o nosso futuro glorioso. 2 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro está orientando a igreja dispersa por conta da perseguição. E ali ela estava sofrendo de zombaria, de desdenhamento. Pessoas estavam se aproximando dos membros da igreja dizendo: oh, isso é palhaçada, menino. Ó, meu pai já morreu. E essa tal promessa de que esse Cristo vai voltar, minha avó já morreu, minha bisavó já morreu. Está lá no texto, gente. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Zombadores já no primeiro século zombavam dos cristãos. Zombavam dessas promessas. E eles usavam essa expressão. Aí o apóstolo Pedro vai ajudar a igreja dizendo o seguinte: calma, eles não têm ciência do tempo. É como se ele dissesse: eles querem colocar o Criador na caixinha deles. Gente, não se esqueçam, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como? Esse é o nosso Deus. Ele é atemporal, querido. O tempo é para você, não para Ele. Ele mesmo criou o tempo, pois Ele é antes do tempo. A Ele toda a glória. Mas aí, a força da consolação está aqui. Mas nós, Raquel, esperamos. Raquel de Acácio, Raquel de Camuel, Raquel de César, Raquel de Renato, e haja Raquel. Louvado seja o Senhor. Mas nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando, Tiago de Juazeiro. Nós estamos aguardando o que, Tiago?
A esperança, qual é a esperança? O novo céus e a nova terra, Gisane, onde habita justiça. Eis aí a nossa esperança, novos céus e nova terra. A esperança de um futuro glorioso impulsiona a perseverança no presente. É a esperança, é a certeza de que esse futuro um dia chegará, que vai nos impedir sempre de desistir. Desistir nunca. Se precipitar, jamais. Recuar só se for estratégia. Por isso Paulo disse a Timóteo, muitas vezes, seja forte, seja forte, seja forte. E como porta-voz do Senhor, eu quero dizer para você, seja forte no Senhor. Não desista, continue. Propostas para te fazer parar chegarão, mas não desista, pois a certeza de um futuro glorioso deve te impulsionar a prosseguir no presente. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aí seria o quarto ponto, mas é a conclusão, porque Paulo disse, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o dia de Cristo é o dia da sua volta. Ele voltará, Robson. Robson, querido, enquanto estávamos cantando, tu sabe que eu sou muito admirador do Exército Guerreiro, e você é de lá, representante. Tem outros aqui. Mas eu estava aqui louvando e imaginando ele. Aquela roupa bélica celestial. E os nossos olhos ficaram assim, ó. Alguém já viu aqui um general do Exército com aquelas patentes? Quem já viu aqui? Eu admiro, gente, o generalzão lá. Toda aquela patente, passando vista ao batalhão. Enquanto eu estou cantando, eu fico imaginando Apocalipse 19, 20, 21. A Bíblia diz, montado num cavalo branco. Escrito na sua coxa direita. Todos juntos dizem o que é. O que é que vai estar escrito na sua coxa direita? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu digo muitas vezes para mim mesmo, calma, que ele virá montado num cavalo branco e todos os olhos vão contemplá-lo. Os presidentes, os reis, a ONU, os poderes corrompidos vão ter que se dobrar e vão ter que ler, escrito na sua coxa, as suas indumentárias de rei, as suas indumentárias celestial, as suas indumentárias de general celestial. Vão ter que ler, Rei dos reis, Senhor dos senhores, louvado seja Ele para sempre. Então, meu irmão, não desista. Minha irmã, não desista. É difícil muitas vezes. É uma batalha, mas não desista. Ele venceu. Logo nele, nós somos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. E toda a igreja diz...